Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou com um convidado que conhece muito bem os bastidores das vendas e as dores dos empreendedores durante a Black Friday. Lucas Souza, nosso gerente de vendas. Bem-vindo, Lucas! É um prazer ter você aqui para falar de um assunto que você domina e vivencia todos os anos, que é a Black Friday. Obrigado, Neno. É um prazer poder estar aqui nesse bate-papo falando sobre a Black Friday e as melhores práticas para o empreendedor vender mais nessa data tão especial. Prazer todo nosso. Lucas, é uma data assim que o Brasil espera, né? Tanto os consumidores quanto os lojistas, né? Os empreendedores, porque pode ser um momento de alavancar as vendas, um momento de salvar o ano, né? E fazer um superfaturamento. Mas tem alguns cuidados para que a Black realmente seja um sucesso e não um momento de grande turbulência, correto? Exatamente, Nena. É uma data importante onde, se o empreendedor se organizar, se planejar, ele consegue fazer com que não seja somente uma data, mas ele consegue também gerar lucro. Então, transformar essa data em uma grande oportunidade de negócio. E essa palavra é mágica, né? Lucro na Black Friday, certo? Para deixar bem dinâmico o nosso momento e bem assim didático para pegar mesmo, não são dicas, né, Lucas? Nem posso falar dicas, mas para realmente técnicas, estratégias para ter sucesso, eu trouxe uns cartões aqui e esses cartões, atrás deles tem as principais questões que o empreendedor precisa cuidar. E aí você vai escolher um deles e a gente tem aqui umas perguntas, né, que muitos dos nossos clientes fizeram. Recentemente a gente fez uma pesquisa e os nossos clientes falaram sobre esses assuntos, mandaram essas perguntas e aí a gente transformou nesse bate-papo para alcançar mais empreendedores, não só os nossos clientes. Então vamos lá? Tá preparado? 100%. Vamos nessa. Vamos lá. Então pode escolher um cartão aqui. Vou ficar com esse daqui, ó. Muito bem, vamos lá. Gente, vamos ver qual é o primeiro tópico que eu acho que foi, assim, muito oportuno. Planejamento! Que legal. Saiu o principal, o primeiro, né, na ordem, sem a gente programar. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui de planejamento? Quais são os riscos de deixar para planejar a Black Friday só em novembro? Quando o consumidor já está preparado, já decidiu até o que ele vai comprar. Palavra-chave para o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é Black Friday. Primeiro que o próprio consumidor, ele já se planeja. Então ele já está comparando preços, ele já está avaliando os concorrentes. Alguns estudos, inclusive, apontam que o consumidor já vem com a decisão de compra em 70%. Então, aquele empreendedor que não toma o seu planejamento, não se organiza, que ele não está pronto para Black, a consequência é de que ele sai atrás e ele tem a concorrente sair na frente dele, de acordo com os dados que a gente acompanha. Então, se planejar, eu passo para a gente vender mais. Principalmente porque a gente fala sobre estoque, a gente fala sobre imagem, e todas as vezes que a gente não trabalha isso de forma antecipada, a gente tem um risco muito grande de, infelizmente, ao invés de ter lucro, a gente ter custos e despesas que não estavam previstos. Então, passo 1 é se planejar muito bem, já ter ideia do quanto a empresa consegue favorecer com que o caixa dela também fique saudável após as ações e campanhas da própria Black Friday. Sim, o consumidor em outubro ele já está ali, né? Vendo, pensando, pesquisando na internet. Quando chega novembro, ele já está, tipo, só vou comparar o preço de um com o outro e decidido para comprar já, né? Exatamente. Ele já vem com essa ideia porque ele já pesquisou. Então é muito importante que nesse dado momento da Black, o empreendedor também já esteja pronto para corresponder às expectativas do consumidor. Andar no passo do cliente, né? Dado passo que eles. Muito bom. Lucas, vamos pro próximo. Tcharam! Você aqui no meio. Gente, olha isso. Estoque e logística. Muito. Como vender, como se preparar para vender muito sem preparar o estoque, né? Então vamos para a pergunta: estoque e logística. Como garantir que o estoque e a logística não virem um pesadelo na Black Friday, evitando tanto a falta de produtos
quanto atrasos na entrega. O empreendedor tem que se preparar. Então, quem entrega primeiro sai na frente. Então, o consumidor ele vai avaliar exatamente quando ele vai receber esse produto. Então, é importante que ele entenda que essa parte logística tem que estar como um passo crucial para o modelo de negócio que está se dispondo a oferecer. Entrega rápida, Entrega né? rápida. Porque se ele não tiver uma organização, como a gente falou no tema anterior, um planejamento, ou vai faltar produto, ou ele vai ter uma entrega que vai se atrasar. Sim. E isso frustra totalmente a experiência do consumidor. Então é essencial que antes disso ele já comece a avaliar quais produtos são mais vendidos, quais produtos têm, além da melhor saída, também trazem o melhor lucro para a empresa, ele ter o controle da curva BC e, de fato, o que ele consegue ofertar dentro da Black Friday. Então, tanto se planejar por essa questão de ter o estoque em dia e o que pode favorecer o negócio dele na Black, também como funcionar a parte logística para que ele não atrase as entregas e não acabe frustrando a expectativa do consumidor, que já tem como objetivo ter uma entrega rápida. Lucas, duas questões aí para a gente desenvolver. Se tiver uma experiência frustrada na Black, é perda de venda o ano inteiro. Perde o cliente para o ano inteiro. É um ponto. O outro ponto, se tiver uma experiência ótima, então não vai ser venda para uma única sexta-feira. Vai ser venda para o ano inteiro, porque ele vai conquistar aquele cliente, correto? É verdade. Pode ser que na Black ele tenha um bom piloto, vamos dizer assim. Maravilha. Ele tem um bom piloto do quanto a empresa que ele está propondo fazer negócio pode ser para frente outra opção de compra. Então, Sim. a gente tem que ter ciência do seguinte, a Black, ela não só é uma data, mas também ela pode ser uma porta de entrada para que ele continue comprando e eles continuem fazendo negócio com a empresa. E o empreendedor, claro, que se preparou para esse momento. Certo. E ferramentas? Por exemplo, tem como... É difícil, né? Com o alto volume de vendas e tal, saber exatamente o que tem no estoque. Então, tem empreendedor que... A gente tem alguns cases aqui na nossa empresa que usava planilha, caderninho, e aí, por mais que tinha o produto, não conseguia visualizar esse produto para fazer uma entrega rápida, né? Não tinha uma loja virtual bem estruturada e nem ali uma ferramenta. O que você indica para esse empreendedor que ainda dá tempo, com certeza, de se preparar? Muito bom. Primeiro que acredito que a mentalidade é a coisa mais importante. Então a gente tem a evolução de tanto dado, tecnologia e ferramenta que pode favorecer o empreendedor. Hoje, E de fácil acesso. de fácil acesso. E a nossa decisão, ela não pode ser somente tomada por aquilo que a gente acha. Todo achismo leva ao fracasso. Então, a ideia de ter ferramentas que oferecem uma tomada de decisão com consistência vai ser um diferencial para ele. Sim. Principalmente porque a gente está falando de um momento que, além de importante, envolve todo o funcionamento de uma empresa, como essa parte de preço, a gente vai trabalhar estoque e outras coisas. Então, se ele tem um relatório claro, uma ferramenta como o RP, que oferece esse tipo de dado para que ele tome decisões em tempo real, vai facilitar com que, além de qualidade, ele consiga entregar todo o processo com extrema agilidade para o consumidor. Então, isso é um passo que tem que estar como ciência na cabeça do empreendedor. Sim. Dados é tudo. Então, isso que define a estratégia que ele vai desenvolver. Se ele não tem as ferramentas que entregam uma boa tomada de decisão, ele dificilmente vai formar bem qual a margem de lucro que ele vai ter dentro desse processo, quais produtos que devem entrar, ou até mesmo ajustar a própria estratégia dentro da operação. Não é o ideal que a gente trabalhe com improviso, mas ele pode identificar algum gap, algum insight que, de acordo com os dados que uma ferramenta de qualidade oferece para ele, ele tome a decisão que mude totalmente o mundo da Black Friday. Sim. O RP, né, o sistema de gestão, né, normalmente, facilmente, né, de forma muito simples, ele consegue mostrar ali quanto ele tem de tal peça, tal cor, né, tal tamanho, dependendo do negócio, né, enfim. O sistema de gestão, o RP, ele proporciona rapidamente, né? Um cliquezinho, o cara tem ali a visualização do painel, né, do dash ali de relatório do que ele tem no estoque, correto? Incrivelmente simples. Então, com poucos cliques eles conseguem resolver essa dificuldade. Então, já ter um dashboard que é crucial, entendeu? Entrar dentro de uma ferramenta como a RP
e entender qual é o nível de saúde do negócio dele é muito importante. Porque a Black também pode trazer surpresa. Com certeza. Então, dado essa informação, eu preciso estar acompanhando em tempo real. Então, ter essa questão de acompanhar tanto o produto como o financeiro, tá olhando para a parte logística, isso pode trazer caminhos que talvez o próprio empreendedor não estava vendo em dado um outro momento. Mas que agora, com o momento de venda e ter informações na palma da mão e em tempo real, ele pode trazer muito, mas muito benefício para a campanha dele de Black Friday. Sim. Então, visualizar estoque, programar sua logística é a palavra-chave aí também na Black Friday 2025. Exatamente. Ok. Temos ainda 4 temas, todos, gente, muito importantes. E o Lucas, especialista em vendas, vai escolher mais um. Vamos pro próximo. Agora eu vou nesse aqui. Atendimento! Agora saiu o atendimento. Gente, cliente mal atendido não volta nunca mais. Não volta pelo chat, né? Foi mal atendido pelo chat, foi mal ignorado no e-mail, porque às vezes, né, Lucas, ser mal atendido não é só receber uma má resposta, uma resposta não satisfatória, é nem ser respondido. Concorda? Eu vou fazer a sua perguntinha, mas você concorda com isso? Concordo. Com tantos clientes ansiosos e o volume de contatos aumentando, como manter um atendimento de qualidade na Black Friday sem perder vendas? Muito importante. Eu acho que é sempre importante a gente casar tanto a agilidade como a qualidade. Nena, a gente trabalha um lema, né, dentro das minhas equipes comerciais, que é o seguinte: a gente compra de quem a gente mais gosta e confia. Sim. Então, eu acho que o primeiro passo é conseguir estabelecer essa conexão. O atendimento, ele é a porta de entrada. Então, se a pessoa já começa com a mais experiência de um atendimento, inclusive até a própria afeição que o atendente disponibiliza ali, que ele está se portando, até por meio da conversa, por texto, a gente consegue sentir isso. E a gente tem essa tendência de já avaliar todo o processo de compra de acordo com o que começa essa interação. Então, muito importante, começar bem os primeiros passos. Sim. Se você conseguir entregar já uma realidade que é um atendimento humanizado, de que você está interessado em resolver uma dificuldade do seu lead, né, do seu cliente potencial, isso já faz toda a diferença. Só que com isso também, a gente precisa entender o seguinte: ser objetivo, senão a gente perde tempo. Sim. Então, dentro dessa opção, o vendedor tem um erro de que às vezes ele tenta vender muita coisa, encaixar muito produto dentro da venda. Pensa na comissão e Pensa na comissão. esquece do cliente, só lembra da comissão dele. É verdade. E aí frustra todo o processo. Então, pensar primeiramente em quem está vendo, no consumidor, é essencial. Então, eu acredito, na verdade, e afirmo que o mais importante é a gente começar bem esse atendimento, mas também ser muito objetivo. Sim. Isso faz com que traga volume. Então, não pode ficar preocupado nessa parte de o quanto que eu tenho que vender, da comissão que eu tenho que fazer, mas ser objetivo em entregar aquilo que o consumidor está esperando. Se ele conseguir fazer isso, ele vai conseguir entregar uma venda com agilidade. E vamos combinar. A gente sabe que época de Black vira um caos os negócios. Então, a gente tem um volume alto de atendimento e ninguém quer esperar. Então, é um ponto que tem que ser considerado. Mas, obviamente, a gente nunca pode perder a qualidade do atendimento. Sim. Se garantir o atendimento de qualidade, o fluxo funciona e a comissão chega, né? Naturalmente, né? Então, se não inverter o processo, tudo flui muito bem. Sobre o atendimento, qual assim, sugestão você dá para o empreendedor que está assistindo a gente, que ele poderia organizar ali na sua empresa? Então, será deixar uma pessoa só para responder a chamados de X questão? Não sei, algo assim já, não é, na hora que surgir a gente vê, não. Tipo, gente, se surgir tais, que aí o empreendedor vai ter que olhar para dentro do negócio dele, cada um vê o seu, né? Se surgir tal questão, que faz parte do planejamento. Faz parte. Surgiu tal questão, o fulano entra em ação, você vai ficar determinado para isso, você para aquilo, porque aí todo o time também roda, sem que o gestor dele fique pagando incêndio de imediato. Tem algum fluxo que você faz hoje na gestão Clique, ou que você tem, assim, case ali que se aplica aos nossos, a quem está nos ouvindo,
para que ele pudesse aplicar basicamente para fazer um fluxo de atendimento muito bom. Legal. Segmentar o atendimento é uma ótima opção. Base disso tudo tem que ser, primeiro, ele entender o que o empreendedor vê como melhor saída dentro da Black Friday. Então, ele separar, segmentar mesmo. Todo mundo conhece a sua equipe. Então, você sabe onde cada peça da sua equipe se encaixa melhor. Onde cada colaborador consegue... Onde ele atua, né? Bem, né? Exatamente. Então, nessa hora, é a hora de ser sincero em entender a competência de cada colaborador e onde que ele pode estar atuando. Então, a gente pode trabalhar isso nessas duas opções. Tanto na intenção de ele ver quais produtos têm a probabilidade de ter maior saída, maior fluxo, e qual meio e canal ele vai direcionar essa pessoa, como também nas competências. Então, um casamento perfeito seria avaliar as pessoas que têm a maior qualidade de atendimento e velocidade para com que segmente de acordo com o fluxo que ele espera dentro do momento da Black Friday. Então, tudo isso se dá também, obviamente, é um papel essencial do empreendedor, que é de juntar a equipe dele, né? Ter um momento ali do dia para direcionar esse tipo de atendimento e o que se espera em cada um deles. E eu creio que se isso estiver bem alinhado entre empresa, entre empreendedor e o colaborador, a gente já tem um fluxo bacana. Mas isso tem que começar, mais uma vez, na cabeça do empreendedor. Ele já mapeando tanto a equipe quanto os fluxos de atendimento que ele tem como possibilidade de que tenha um alto fluxo, né, de atendimento. E a gente sabe, o vendedor espera muito também por esse momento. Olha, vamos pro próximo, só 3 cards agora. Então vamos lá, hein? Mais um. Com esse aqui. Gente, é o assunto, acho que todos que nós falamos até agora são importantes. Mas esse aqui eu acho que é o mais quente, tá? Pressão por descontos. Muito bom. Vamos à pergunta? Até onde vale a pena reduzir os preços na Black Friday sem colocar em risco a saúde financeira do negócio? Olha, primeiro que desconto sem estratégia é armadilha. Então, a empresa primeiro precisa de conhecer bem a sua margem, qual é o seu custo e, a partir disso, definir, de fato, quais são os preços e a margem que ela consegue chegar. Senão, a empresa corre o risco de vender muito e lucrar pouco. Ou não lucrar, né? Ou não lucrar. Então, essa ideia de ceder por pressão é um perigo. Porque acho que quando o assunto é Black Friday, todo mundo já vem com esse conceito, né? Eu preciso dar desconto, eu preciso ser agressivo. E não é bem por aí. É muito importante essa definição de margem. Porque o que conta para o empreendedor é que no dia seguinte ele tenha um caixa saudável. Então, a intenção não é só olhar para os descontos ou ceder a isso. Porque também tem essa questão, né? Ele olha o preço de um concorrente e acaba não por estratégia, mas por pressão, cedendo a entregar promoções que talvez nem o próprio empreendedor competir, né? Competir sem conseguir entrar na mesma briga, na mesma porcentagem de desconto. Exatamente. E às vezes ele pode incrementar com outra coisa e um desconto menor. É isso que ele tem que entender. Qual é a possibilidade para a minha realidade? Então, estratégia não se baseia no negócio do outro. A estratégia dele... Muito bom isso daí, Lucas. Anota, gente. Que bom. Estratégia não se baseia no negócio do outro. É uma realidade. Porque eu acho que todo empreendedor já começa com isso, né? Então, ele tem que estudar o próprio negócio dele e ver o que é vantajoso para ele. Nem sempre o que é valor para nós é valor para o cliente. Então, entender de fato o que o cliente espera nesse momento de Black, daquilo que eu tenho como produto para oferecer, é crucial. E não só sair aplicando desconto, correria, porque senão transforma-se em caos. Ou margem de prejuízo, que não é o ideal. Caixa vermelho no final, né? Caixa vermelho. E a ideia aqui desse bate-papo, gente, é todo mundo terminar com caixa saudável, né? Ter uma Black de sucesso e lucrativa. Tem que lucrar. E primeiro, né? Mais que isso, né? Lucrar imediatamente ali, depois do dia 28 de novembro, fez o balanço, uau, lucramos, caixa positivo, mas também ter feito um atendimento excelente, né? Uma entrega encantadora para que o cliente volte o ano inteiro, né? Até porque também, sobre essa questão de preço, se ele não define algo que seja saudável, acontece que
ele atrapalha também as outras partes. Então, talvez que pela questão de não ter uma margem boa, ele entrega um mau atendimento, ele entrega um produto com a qualidade inferior. Sim. Então, é essencial definir essa margem. Vira bola de neve. Né? Últimos dois, tá muito rico, tá muito bom, mas vamos lá, mais dois pra encerrar. Vamos com esse daqui. Olha, gente, agora esse é caso de polícia. Golpes e fraudes digitais. Tanto um susto pro consumidor quanto pro empreendedor, né? Vamos lá para a pergunta sobre esse tema. Fraudes e golpes digitais. Quais cuidados o empreendedor precisa tomar para proteger sua empresa e seus clientes de golpes e fraudes digitais durante a Black Friday? Nós estamos numa realidade que todo mundo tem medo de sofrer um golpe. Sim. Não. E isso daí assusta. É uma realidade. Sim. Então, a primeira coisa que o empreendedor precisa pensar é que ele tem que estar cumprindo com as normas, com a legislação. Sim. É muito importante que todo o processo de venda ele seja transparente. Então, começando com as próprias opções que um sistema disponibiliza, como registrar uma venda, sim, emitir uma nota fiscal e fazer com que o próprio cliente esteja atualizado do status de cada momento da entrega ou do processo de venda por um todo. Então, isso já garante e traz uma segurança e confiabilidade. A transparência é tudo. Então, parte até do atendimento humanizado que a gente tinha falado, sim, de estar atualizando o cliente sobre todo o processo que está acontecendo, sim, é essencial. A gente tem dados, inclusive, que mostram que pós-pandemia, o número de venda sobre plataformas digitais aumentou muito. Então, a gente tem uma realidade sobre os e-commerces, marketplace. Nesse número de vendas, inclusive, é muito vantajoso. Sim. Se a gente tem algum empreendedor que nos ouve e não já está inserido dentro de uma realidade de venda digital, é importante que ele também tem que entrar. Exatamente. Com certeza. Que já é uma dica, porque a gente consegue trazer uma expansão do nosso negócio. Porém, quando isso acontece, o consumidor já vem com esse medo. Mas se ele tiver um processo bem definido e ele for transparente nessa condução do processo de venda e a logística de entrega, já traz uma segurança real. E isso facilita com que toda a confiança do cliente esteja depositada no negócio. Sim. E o sistema, né, o ERP, ele integra, né, com o Mercado Livre, né, exatamente, tem a própria loja, né, integrada, mas virtual do sistema. E os principais marketplaces, assim, já integra. O Gestão Clique integra? Integramos. A gente integra com os principais, o que também apoia tanto o empreendedor, como facilita essa questão de a gente ter essa transparência e está, obviamente, correspondendo às necessidades legais, como a emissão de nota fiscal. Então, o ERP, o sistema de gestão, ele traz essa facilidade para tanto o empreendedor como para o consumidor, porque traz agilidade. Sim. Então, imagina o quanto que é difícil fazer uma venda numa plataforma, ter que refazer na outra. Exatamente, ter que emitir uma nota fiscal. Então, integrar tudo isso traz essa agilidade e segurança para o consumidor final. Então, golpes e fraudes digitais, você vai conseguir minimizar, se livrar deles com profissionalismo. E não uma gestão amadora, correto? Muito bem colocado. Né? Eleva o nível, né, gente? Todo mundo gosta de ter algo que é personalizado, que é mais profissional. E isso é a total diferença no negócio. Sim. A última, nem precisa puxar, ficou inadimplência e devoluções. O que fazer para evitar a inadimplência e evitar as devoluções? Essa também é um caso difícil. Acho que todo mundo já fica com que o produto vai e não volta, né? É desse jeito. Então, parte do princípio de financeiro é tudo. Sim. Acompanhar isso em tempo real, saber quais são os prazos que estão bem definidos. Inclusive, isso tem que estar muito bem definido na hora de passar para o cliente. Sim. Tanto da parte de definir as formas de pagamento, que são os meios viáveis, que com certeza também trazem segurança para o próprio empreendedor. Por exemplo, quando a gente falou da venda online, já traz uma certa confiança quando a gente consegue fazer uma transação que os próprios parceiros, como os e-commerce e os marketplaces, garantem um certo nível de confiabilidade. Sim. Então, isso já é essencial. E também, essa questão de poder acompanhar em tempo real os relatórios, estar de olho no fluxo de caixa, nos prazos, etc., faz com que ele tenha uma visão real do negócio. E ter uma visão real do financeiro é o que faz
vamos dizer assim, é o coração, né, da empresa batendo. Então a gente já consegue se prever desse nível de prejuízo. Inclusive, hoje também a gente tem a possibilidade, dentro do nosso próprio sistema de gestão clique, que ele faça uma consulta no banco do Serasa, já entendendo se ele tem o score baixo, tem histórico de inadimplência, já é um bom direcionamento se de fato vale a pena ou é seguro fazer negócio com alguns clientes. Sim. E devolução, deixar muito clara a regra, né? De devolução pro consumidor ali, né? Peças em promoção, por exemplo. Talvez essas eu já comprei que esse produto não era peça de promoção e não poderia entrar na questão da devolução. Então, comprei sabendo. Isso. Aí garante também, se for o caso, né, de alguns empreendedores, nesse momento garante, tem que ver se está dentro da lei e tal, mas já aconteceu várias vezes e eu comprei sabendo que aquela peça não poderia ser devolvida porque era peça de promoção. Muito bom. É a importância da transparência, tanto para o consumidor quanto para o time. O próprio colaborador da empresa, dos nossos clientes, ele tem que estar falando a mesma língua. Então é importante que na hora da compra, tudo isso esteja já bem definido. Porque, de fato, às vezes a gente tem alguma peça, algum produto que ele não vai ter essa possibilidade de devolução, tudo isso deve estar acordado no momento da compra. E também, obviamente, ele tem um processo ao qual, havendo possibilidade de disponibilizar a devolução, ele consiga fazer isso de forma clara e que também seja saudável para o negócio dele. Porque se tem uma coisa que é real, é empreendedor que também não controla bem essa parte de devolução. Então, acaba atrapalhando tanto o estoque quanto a parte financeira. Então, trazer isso para um dado real, como por exemplo, para dentro do sistema, facilita com que ele veja de fato essa entrada, essa saída, o que foi e o que voltou, e ele tem, obviamente, um controle 100% confiável. Lucas, muito obrigada por esse bate-papo. Você trouxe assim muitas informações. Com certeza, quem está nos assistindo, se pegar todas essas dicas, vai ter uma Black de sucesso e não vai vender só um dia, não vai vender só numa sexta-feira, vai vender o ano todo. Sou eu que agradeço, né? É sempre um prazer poder falar aos nossos empreendedores e deixar ensinamento valioso. Desejo também todo sucesso nessa Black Friday. Muito bem. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e desejamos que, assim como a nossa Black, a Black da Gestão Clique, já está toda planejada, preparada, só aguardando os clientes chegarem, nós desejamos que a sua também fique pronta, perfeita, seu atendimento, seu estoque e, se precisar, conte com a Gestão Clique para automatizar todos os processos. Muito obrigada e uma ótima Black de 2025 para você.